Bom, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, respondeu às declarações do presidente Lula sobre o Congresso Nacional. Em entrevista ao programa da jornalista Miriam Leitão, na Globo News, Motta disse que a crítica de Lula, ao afirmar que o parlamento nunca teve um nível tão baixo, foi direcionada à extrema-direita e não ao Congresso como um todo. Em relação às colocações do presidente Lula, nós também assistimos várias vezes os parlamentares criticarem o governo também de forma muito veemente. Eu penso que essa polarização, como o presidente vem de um partido de esquerda e você tem uma extrema-direita também aguerrida, essas críticas elas acabam saindo do tom em diversos episódios. E o presidente, quando se dirigiu a essa questão do Congresso, eu penso que ele quis fazer uma crítica mais à extrema-direita. E em se tratando do Congresso, se o presidente tiver falado com o intuito do Congresso, que eu acredito que ele não falou, eu quero dizer que eu discordo plenamente. Por quê? Porque foi esse o Congresso que aprovou quase praticamente tudo que o governo enviou, claro, modificando, mas foi um Congresso que esteve ao lado, principalmente da agenda econômica do governo. Silvio Navarro, começamos com você. Ontem a gente trouxe alguns trechos da fala do presidente Lula, que participou de uma homenagem ao Dia do Professor ontem no Rio de Janeiro, esculachou o Congresso Nacional na frente ali do presidente da Câmara, Hugo Motta. Nós até comentamos o silêncio do presidente da Câmara, mas acho que ele esperou, então, para responder à jornalista, à Globo News, ontem nessa entrevista, e foi uma bela ali, uma passada de pano, como se diz. Esse daí ganhou o prêmio esfregão do ano, né? Pode dar um rodo para ele levar para o plenário, porque é impressionante. Vai passar pano na mesa diretora inteira, no Brasília inteira, né? O cara foi, desculpe a informalidade, ontem até busquei algum adjetivo, né, Paulo? Falei que era um panaca. Ele foi humilhado publicamente, levaram ele para um palanque, aquilo foi um comício eleitoral que aconteceu no Rio de Janeiro. O presidente Lula fez um comício eleitoral com dinheiro do pagador de impostos e levou o Hugo Motta propositalmente para ser humilhado, numa desforra, num desagravo, a questão da derrubada da medida provisória que garantiria ao caixa da União, ou seja, para o Lula gastar 17 bilhões de reais. É disso que estamos falando. E o Lula ficou magoado por não ter esses bilhões de reais para gastar em ano eleitoral. Então, ele leva o Hugo Motta para passar vergonha. Era uma plateia completamente filtrada, uma plateia que passou por uma triagem, todo mundo ali tinha crachá. Atrás do Hugo Motta estava Benedita da Silva, Marcelo Freixo, Lindbergh Farias, Camilo Santana. Quem mais? Uma série de políticos de esquerda. E o Eduardo Paes, que é o candidato do Lula na eleição para o governo do Rio de Janeiro. Ele falou palavrão, ele atacou o Wilson Witzel, que foi governador do Rio de Janeiro, chamou de juiz picareta, falou em corrupção, meu Deus do céu, sem citar o Sérgio Cabral na terra do Sérgio Cabral, que é aliado dele. Ele esqueceu do Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de cadeia e que já confessou o vício em roubar. Agora é youtuber, faz vídeos com dicas de filmes na piscina, tomando uma birita, na sexta-feira e por aí vai. Então, foi tudo armado para humilhar o Hugo Motta. E o que o Hugo Motta fez? O Hugo Motta, completamente subserviente, abraçou o Lula, elogiou o Lula, disse que nunca um presidente cuidou tanto da educação. Mas qual é alguém consegue citar um projeto neste governo da área da educação? Não tem nenhum. Qual escola que ele inaugurou? Uma universidade que ele inaugurou. Aliás, tentou inaugurar uma universidade no estado de São Paulo e levou uma bronca pública de uma aluna que falou: o senhor está vindo aqui inaugurar uma obra inacabada. Cadê a biblioteca, presidente? Então, foi tudo ridículo, Paula. Perdoe pelos adjetivos, mas o Hugo Motta não se dá ao prestígio, né? Quando o medo é maior do que a honra, aí o homem prova que, infelizmente, não merece estar nessa cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. Deixa eu ouvir o Consta a respeito. Segundo o Lula, desculpa, presidente do Congresso. Que é o Davi Alcolumbre, né? Exatamente. Quero ouvir o Consta sobre essa resposta aí do presidente da Câmara, Hugo Motta, em relação às declarações do presidente Lula. Consta. É um frouxo, né? É um completo frouxo
Claro que o Lula está atacando a extrema-direita, que ele enxerga no Congresso. Ele está atacando aqueles que não são subservientes a ele. Aliás, chamou minha atenção, uma vez mais, porque eu já estou acostumado com isso há muitos anos, pela imprensa, né, que ele se refere ao Lula como alguém de esquerda e fala da extrema-direita aguerrida. Ou seja, os bolsonaristas são extremos, são extremistas. O Lula é só de esquerda, não é extremo em nada, apesar de que defenda aí até turma do Hamas, ditadores e por aí vai, né? Então, só isso já mostra para quem o Hugo Mota acende vela. Ele, na verdade, defende a turma radical do PT. Ele está tentando lembrar que, poxa, presidente, o Congresso votou quase tudo junto com o senhor. Não seja tão duro assim, não me humilhe na frente de todos, né? Porque eu não tenho coragem de reagir para defender a casa como um todo. Então, é um pusilânime. E como a coragem é a virtude das virtudes, falta a esse sujeito, Hugo Mota, um mínimo de estatura moral, de coragem, para ocupar o cargo que ocupa. Ele não tem condições de sair em defesa da Câmara. Veja, numa manifestação recente da esquerda, que teve até um pouquinho mais de gente na média, tinha uma placa que dizia: o Congresso é inimigo do povo. Eu não vi ninguém na imprensa chamar atenção para isso. Isso não me parece que o Alexandre de Moraes identificou como um ataque antidemocrático. O Lula tem todo o interesse em demonizar o Congresso, porque o projeto de poder dele visa exatamente a bypassar o Congresso para ele poder governar sozinho com o seu puxadinho supremo. E aí ele não precisa ficar usando mensalão, que é sempre arriscado, para comprar voto, ou ficar colocando cada vez mais emendas bilionárias para ter aprovação das suas medidas. Então, ele quer tornar o Congresso irrelevante, um carimbador dos projetos que chegam do governo federal e ponto. É por isso que ele odeia a extrema-direita. Ele odeia quem consegue se manifestar melhor do que o PT nas ruas, nas redes sociais, e é uma oposição que vira uma verdadeira pedra no sapato do projeto totalitário do PT. Assim como a Marilena Chaui confessou que odeia a classe média, o Congresso é aquele que representa o Brasilzão. Tem de tudo ali dentro. Está representada a esquerda festiva, a esquerda jurássica raivosa e até mesmo alguns mais radicais de direita, passando por um monte de gente do centro, um monte de gente do centrão fisiológico, um monte de conservador, de liberal e por aí vai. É o que melhor representa o povo, porque mesmo em que pese o poder excessivo dos caciques partidários, né, e a ausência de um voto distrital que aproximaria o eleitor do seu representante, é o que temos. É a casa do povo. O Poder Judiciário não recebeu votos. E o Lula é numa disputa que 0,5% para cá ou para lá faz diferença, com uma ajudinha braba do TSE, né? Eu não vou nem entrar aqui na questão das urnas, que é tabu, mas o partidarismo do TSE ficou evidente, né, quando a gente viu o que viu nas últimas eleições. Então, o Lula ganha com esse empurrãozinho e quer governar sozinho. Não suporta concessões, fazer concessões e contemporizar com aqueles que foram eleitos pelo povo de forma muito mais robusta do que ele mesmo. Então é disso que se trata, o desprezo que a esquerda radical demonstra para com o Congresso, a Casa do Povo. Pois é, Augusto, o Lula disse ontem que a extrema-direita que foi eleita nas últimas eleições é o que existe de pior, disse o presidente Lula. E aí, ontem à noite, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse: quando o presidente se referiu ao Congresso, acredito que sua crítica tenha sido mais direcionada à extrema-direita. Quer dizer que nesse ponto ele concorda. Quem seria a extrema-direita? Até estava aqui perguntando para o Silvio. Quais partidos? Porque o Brasil é um país que tem problemas nas mãos mesmo, né? Não estou fazendo nenhuma ironia, não. Você tem, no mundo inteiro, você tem extrema-esquerda, extrema-direita, a direita, a esquerda e o centro. Aqui você tem a extrema-direita, o centrão e a esquerda. Só. Democratas, né? Os democratas da esquerda, quer dizer, eles lutam pela democracia, não tem nenhum de extrema esquerda, nem o Boulos,
né? Nem os caras do PCdoB, do PSOL, não são de extrema esquerda. E que extrema direita? A que extrema direita eles se referem? Nós somos de extrema direita? É uma piada. É uma brincadeira. Quem é que luta pela democracia, pelo cumprimento da lei? Então ele está se referindo a quem? Esse é frouxo mesmo, não adianta, né? Esse cara aí não tem futuro nenhum. É jovem, olha, vai parar bem mais cedo que a mãe, né? A avó, não sei quem é. Todo mundo. Todo mundo é prefeito. É uma dinastia. Vai acabar prefeito lá. Agora, o legislativo é o poder que falta, né? Dominar. O Lula precisa do legislativo e não está levando. Porque o Supremo é parceiro. O Executivo, meu Deus, o Lula dizendo que tem muito corrupto. Ele foi condenado à cadeia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é ladrão. E ele acusa os outros. Quer dizer, com essa turma que ele tem ao lado, só tem bandido. É o faroeste brasileira, doutor. É assim mesmo. É o bandido perseguindo o xerife. E é o Bolsonaro. Eles não conseguem esquecer. É uma obsessão, né? Agora, só uma breve linha aqui. Você é presidente da Câmara dos Deputados, ou seja, você representa a caixa de ressonância da sociedade. São 513, portanto, você e mais 512. Você é humilhado publicamente pelo chefe de outro poder, pelo poder executivo. E aí, onde é que você responde a isso? Em vez de ir à mesa diretora, se sentar lá, na frente da Câmara, na frente do plenário, convocar a casa e fazer uma defesa institucional da casa, ele vai no programa da Miriam Leitão. Isso diz muito sobre o presidente da Câmara, né? Carlo Cauti. Aliás, ontem ele foi vaiado, inclusive, no evento em homenagem ao Dia do Professor, e nesse momento o presidente Lula se levanta, vai até ao lado do Hugo Motta e dá um abraço ali para confortar o vexame. E ele diz como o Hugo, íntimo, né? Como o Hugo sabe, é o Congresso, é o pior Congresso, né? Pior qualidade. Mais baixo nível. Mais baixo nível. Que da história. Como? E o do Mensalão? Que ele montou. Ele disse em 1993, ele disse que o Congresso tinha a maioria é formada por mais de 300 picaretas. Tinha 300. Depois do que se descobriu no Mensalão, então deve ter 98%, tudo por tudo, todos ligados ao Lula.